aqui. E é o seguinte. Então, ó, eu não sei se todos se apresentaram aí. Nós vamos começar a falar um pouquinho da matéria. Então, agora na parte mais teórica aqui. Então, primeiro vamos fazer a chamada. Então, aqui a chamada. Aqui. Cadê o mentor aqui? Aqui. Dia 11, a Bárbara está aí, Felipe está, Ian está, Júlia. Júlia. Alguém sabe da Júlia? A Júlia está entrando. Professor, E a Marina. Quem não tem o nome aqui é o Samuel. É isso? Eu não sei por que tô sem nome. eu também tô. É só o Samuel que não aparece aqui. Bárbara, Beatriz, Felipe. A Beatriz também não, professor. A Beatriz também não. É verdade. É. Então, nós temos 8 alunos, só que tem 6 na lista. Samuel e Beatriz, me lembrem toda a aula que vocês estão assistindo. A hora que seu nome aparecer na lista, eu poder dar presença. Tá bom? Fechado. Tá bom, professor. Beleza. Então, tá aqui, feita a chamada. Deixa eu ver se eu fiz direito aqui. Ok. Então, deixa eu ver aqui o que eu fiz agora. Vou interromper isso aqui. Então, olha só. Vamos ver o plano de aula. Ainda não recebi a aprovação do plano, então eu estou abrindo aqui o plano do semestre do ano passado, que as mudanças são mínimas. E tem direito a algumas coisinhas. Portal do professor, a diário de classe. Não é isso que eu quero. Consulta. Diário de classe, não, operação. Esse aqui dá. Então, está aqui, fundamento de marketing. Vamos abrir esse carinha aqui. Vou compartilhar com vocês. Então, olha lá. Vocês estão vendo o plano aí? Então, são 80 horas. O objetivo é propiciar conhecimento teórico sobre marketing, fundamentados na teoria de gestão, demonstrar a aplicação no marketing, estabelecer a relação entre marketing e comunicação. A ementa, ela é composta, então, da evolução do conceito de marketing, análise dos ambientes e dos sistemas de marketing, composto de marketing, produto, preço, promoção, ponto, P's, sistema de marketing, estudo de concorrência, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e tendências em relação ao futuro do marketing. Na prática, esse conteúdo vai ser desenvolvido
conforme abaixo, que é conceitos de marketing e suas tendências, sistema de marketing, análise dos 4 Os e o composto de marketing 4Ps, mercado e suas características, mercado consumidor e os organizacionais, produtor e vendedor fundamental, mensuração da demanda e cálculo do ponto de equilíbrio, ciclo de vida do produto, dos produtos, estratégias de produtos e marcas, desenvolvimento de novos produtos e organização da estrutura de gestão de marketing, sistemas de distribuição e comunicação mercadológica. Nossas aulas serão expositivas, com discussão dos temas listados, que de alguma forma vocês têm que estar lendo e se aprofundando. E uma novidade desse semestre é que a gente vai ter uma chamada aula híbrida, que estão sendo preparadas algumas salas no Unital, no departamento, e nós vamos agendar algumas aulas presenciais lá, e mesmo nesse local, a aula vai ser dada online também, porque o aluno que não puder ir presencialmente, ou por questão de doença não queira se expor, por causa da Covid, vai poder assistir a aula online. Mensuração da demanda, já falei, isso, ok. Ao procedimento. A discussão de artigos indicados, pesquisa individual e leitura extra também, e atualização de recursos, utilização de recursos audiovisuais. A nota parcial de 40% vai ser dada por meio de trabalho e de provas bimestrais, e os 60% final, prova oficial. A bibliografia básica é composta por esses autores. Procurei colocar livros que tem na biblioteca virtual da Unital, né? Então, todos esses livros aí, vocês podem consultar para complementar nossas aulas. Eu prestigiei aí 2 professores meus, né? Eu tive aula na Getúlio Vargas com o Sérgio Roberto Dias, e tive aula, foi meu orientador de mestrado na Casper Libre, depois foi meu professor na USP, o Mitsuru Yanase. Então, acabei colocando 2 livros aí de ex-professores meus. As referências aqui são de autores consagrados e tal, mas existem outros. Então, vocês podem achar outro livro que você gosta mais e usar. O fundamento de marketing não muda muito de um livro para outro. E nem precisa comprar livro de ontem, porque vai custar uma fortuna, e o que ele muda do livro de antes de ontem, de 10 anos atrás, de fundamento de marketing, são só os exemplos, né? Que cada dia tem mais exemplos de internet e tal, e um tempo atrás não tinha. Mas o marketing que a gente vai estudar não mudou, né? Na verdade, a gente vai em marketing avançado no semestre que vem, aí sim vai ter a oportunidade de estudar o avanço do marketing dentro dos meios digitais. Okay? Dúvida em relação ao plano? Não. Tranquilo? Não, professor. Joia. Beleza. Então, vamos começar a matéria especificamente. Aí eu vou dar um trabalhinho para vocês. Aí nós vamos ter uma segunda aula. Hoje são 4 aulas que nós temos. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer primeiro. Isso aqui. Isso aqui. Vocês estão vendo uma tela escrita Fundamentos de Marketing? Sim? Sim. Sim, professor. Ok. Então, Fundamentos de Marketing é a nossa disciplina.
O material é assim, ó. Eu estou gravando as aulas e vou disponibilizar lá no YouTube e o link eu coloco no EVA, tá? Só que, quando eu dou muitas aulas, isso atrasa de vez em quando, né? Então, eu recomendo que quem queira já dar uma olhada nas aulas que estão por vir, que entre no YouTube no meu nome lá, né? E vai encontrar as aulas de fundamento de marketing do ano passado, certo? O que vai mudar vai ser o grau de interação que eu tenho com os alunos. Não muda muito a matéria. Um dia eu estou mais inspirado para falar mais, um dia eu estou menos, mas se vocês pegarem a aula do dia 10, 11 de agosto do ano passado, ela vai estar falando sobre a aula inicial, como a de hoje, de Fundamentos de Marketing. Se pegar do dia 17, 18, vai estar falando da segunda, assim por diante. Então, quem quiser já se antecipar, pode entrar direto no YouTube, lá na minha página, lá no YouTube, e vai encontrar as aulas todas dos semestres anteriores. Eu falo isso porque no semestre passado os alunos reclamavam, professor, aquela aula lá da semana passada o senhor não colocou ainda. E eu falei, não deu tempo, tá? Porque pegar a aula simplesmente disponibilizar lá é simples. O problema é dar uma ajustada, colocar um título, colocar alguma coisa para não ficar nada largado de qualquer jeito. Isso toma tempo, você tem que abrir uma ilha de edição, puxar lá e dar uma ajustada. Então, eu não quero colocar na internet vídeo avacalhado. Então, isso me custa um certo tempo, por isso que demora às vezes. Ok? Ok. Então, vamos continuar. Atrapalhando, deixa eu para cima. Okay. Então, origem do marketing. Da onde surgiu o marketing? Se a gente for olhar no século XIX, nós vamos encontrar o poeta português Fernando Pessoa, que escreveu alguns artigos, alguns textos, ele escrevia para um periódico, né, falando sobre a importância das empresas de valorizarem os seus clientes. Então, ele fala que o cliente tem a razão, que a empresa tem que se preocupar só um minutinho que o chefe falou comigo aqui. Que o cliente precisa ser visto, o que ele precisa. Só que o Fernando Pessoa não escrevia alguma coisa dizendo isso aqui é marketing. Ele escrevia, né? E até foi dado o seguinte nome para aquilo que ele escrevia: Sociologia do Comércio, que eram preocupações que os comerciantes tinham que ter para atender bem os seus clientes. Então, se for olhar aí na história, o que tem de origem do marketing tem muito a ver com Fernando Pessoa. Mas nada disso foi utilizado de forma estruturada como o marketing efetivamente. Para a gente entender o marketing, a gente tem que entender o seguinte: evolução industrial. Até o século XVIII, nós vivíamos com uma produção extremamente limitada. A produção adivinha de artesãos
que produziam poucos produtos, normalmente para aquelas famílias, para aquelas pessoas muito ricas. Então, você tinha lá o alfaiate, fazia roupa para os ricos. O sapateiro fazia sapato para os ricos. O ferreiro tinha algum serviço para, por exemplo, ferradura para os cavalos, que ele fazia para todo mundo. Mas espadas, armaduras, ele fazia para os nobres. Então, e como que funcionava essa produção? Era um artesão e que, com o tempo, ele tinha lá um ajudante, que era o aprendiz, que aprendia a profissão e depois ia exercer. Então, você vê filmes de época aí, em que tem lá o arquiteto que constrói o castelo, constrói a igreja e tal, que ele era um artesão que aprendeu o ofício, a arte do ofício, né? O mestre que passou os ensinamentos para ele e ele ia reproduzindo aquele conhecimento. Não existia um comércio muito grande, as distâncias eram proibitivas, então, imagina que, vamos pegar a nossa região aqui, você sai de São José e vem em direção a Taubaté, você no meio do caminho, você tem ali Eugênio de Melo, que hoje é só um distrito, mas era um ponto de parada no meio do caminho, que fica basicamente no meio do caminho aí, entre São José e Caçapava. Aí você tem Caçapava, aí você tem Quiririm, e se a gente for para a Estrada de Ferro Velha, daí tem um monte de parada entre Taubaté e São José. Por que isso? Porque a distância a ser percorrida ou era a pé, ou era a cavalo, certo? E as pessoas acabavam se deslocando muito. Quem vivia em Taubaté ficava em Taubaté, quem vivia em São José ficava em São José. Não tinha esse negócio de ficar seguro, porque era demorado se deslocar. O comércio era local. A produção era local. Ninguém produzia para vender para outros. Mas isso gerou insatisfação das pessoas, né? E toda evolução acontece quando alguém fica insatisfeito. O cara olha e fala, como é possível que eu não consiga vencer a barreira da distância para levar meus produtos? Nessa época, você tinha a classe nobre e a plebe. Não existia classe média no meio. Tanto que, se a gente for estudar a história, a revolução do mundo se torna forte quando surge a burguesia. Que a burguesia era aquele plebeu que virou comerciante, começou a dominar o comércio de determinados produtos e, com isso, ele enriqueceu e ficou tão rico quanto os reis, quanto os nobres. E, no meio do caminho, tinha outros burgueses ascendendo em classe social. Então, começou a criar classe social. Quebrar aquela coisa do sangue nobre e do resto. Eu não tenho sangue nobre, mas eu ganho tanto dinheiro quanto você. E aí os caras começaram a dominar as coisas. A Revolução Francesa tem muito a ver com isso, né? A queda da Bastilha tem muito a ver com a ascensão da burguesia no mundo. Tá? Mas qual o fenômeno que interessa para a gente? Por volta de 1700 e alguma coisa, o tal de Watts, o inglês, desenvolve o conceito da máquina a vapor.
o exemplo mais simples para entender a máquina a vapor é a Maria Fumaça, né? Aquele trem em que tem uma chaminé na frente que sai fumaça preta, mais atrás tem uma chaminé que sai fumaça branca. E ele vai e vai andando. A fumaça preta é carvão que está sendo queimado numa caldeira para aquecer a água que tem numa panela de pressão e que a pressão dessa água aí, desse vapor, é que faz o movimento das rodas do trem. E a cada movimento da roda solta um golfo, uma golfada de vapor. E esse vapor é branco. Então, vapor de água. Né? Então, você tem fumaça saindo de queima e vapor de água. Certo? O que aconteceu, então, com essa revolução industrial que é a máquina a vapor? Até então, as fábricas, os pequenos produtores que tinham, dependiam da mão de obra de pessoas ou da força motriz animal para movimentar as máquinas. Então, moinho de pedra. Você tem lá uma plataforma, uma roda pesada que tem ali, um eixo, um pau enfiado no meio dessa roda e um boi ou um cavalo na ponta do pau. E à medida que o boi ou o cavalo vão circulando em volta daquela roda, aquela pedra vai girando e você coloca ali o milho, a pedra vai amacetando até fazer farinha de milho. Coloca mandioca torrada, torrada não, assada, e ela vai amassando e faz aquele pó, que é a farinha de mandioca. Põe o trigo e maceta o trigo e faz farinha de trigo. Então, você tem que ficar alimentando o cavalo tem que parar para dormir, ele envelhece, morre. Os teares que fabricavam tecido eram movidos pelas mulheres, pelos homens, pelas pessoas. Então, ficava lá, passava uma peça puxando o fio para um lado, pisava, baixava uma peça, voltava outra, pisava outra e ficava aquele movimento e ia fazendo o tecido. O que a máquina a vapor permitiu? Primeiro, colocou uma automação desses teares aí, em que esse movimento de vai e vem e pisa, tudo feito por máquina. Máquina a vapor. Aqueles moinhos que precisavam da força animal para girar, foi para girar por meio de uma rodana, de uma polia, né? De uma máquina movida a carvão e água. E uma das principais mudanças que aconteceram foi que o transporte que era a pé ou em lombo de cavalo, de burro, de boi, os caras desenvolveram uma máquina a vapor que andava a 4 km por hora, 5 km por hora, mesma velocidade que a gente anda. Só que com uma vantagem. Só precisava ter uma ou duas pessoas alimentando com carvão e de vez em quando ela tinha que parar para encher a caldeira com água. E aí, com isso, ela tinha força enorme, carregando muita carga, longas distâncias. É tão importante esse momento do mundo que até hoje a potência dos motores é definida como o equivalente em cavalo. Então, o que os caras falaram? Poxa, esse motor aqui, ele tem a força de 1 cavalo. Esse tem a força de 2 cavalos.
Um carro de Fórmula 1, por exemplo, tem a força de 1.000 cavalos. Então, a medida de potência é em inglês horsepower, que é potência, cavalo-vapor, ou potência em cavalos, ou traduzindo em CV, que é cavalo-vapor. Até hoje, as máquinas, você vai comprar um motor elétrico, né, para pôr numa bomba, não sei o quê, bomba de água. O cara pergunta, de quantos cavalos você quer? Cavalo? É, cavalo-vapor. O equivalente em cavalos. Você compra um carro, compra um estou me ligando aqui, quem será? Só um minutinho, pessoal. Então, voltando, ó, essa máquina a vapor muda o mundo. Por quê? Na Inglaterra, por exemplo, os teares, produção de tecido, passaram a ser movidos pela máquina a vapor 24 horas por dia, sem depender de tantas pessoas, e aumentou a produção de tecido de maneira absurda. Por que não aumentava antes a produção? Porque não tinha mercado, não tinha para quem vender. Só que a máquina também propiciou que eu fosse vender meus produtos em outros lugares. Então, a Inglaterra começou a fazer tecido e vender para toda a Europa. E ainda pegava parte desse tecido, colocava em navio e ia levar para trocar com especiarias, com ouro, com riqueza, em outras paragens, né? A Inglaterra, então, enriqueceu por conta desse acúmulo de produção que ela passou a ter. Tem um recorde ruim na Inglaterra, que é a cidade de Manchester. Se vocês entrarem na internet, colocarem lá a cidade negra, Manchester. Por quê? Porque a quantidade de máquina a vapor funcionando era tão grande e aquele monte de chaminé soltando aquela fuligem negra da queima do carvão, e com a inversão térmica, a Inglaterra tem muito isso, né? Cidade que tem baixa temperatura, tem muito nevoeiro. O nevoeiro baixava aquela poeira negra e deixava a cidade inteira negra. E sem falar na doença profissional, que é o acúmulo de carvão dentro do pulmão da pessoa, que é a mesma coisa que acontece com o fumante, né? Então, esse é um recorde negativo da Inglaterra no que tange aí a evolução, a Revolução Industrial. Distâncias passaram a ser percorridas de forma lenta, mas muito eficiente. E aí, no final do século XIX, e quase virando os 1900, se desenvolve o segundo grupo de motores, o motor da explosão, que, para entender que motor é esse, não tão eficiente, mas é o motor que equipa os carros hoje, os ônibus, motor à explosão.
aquele barulhinho que tem no carro, né? Principalmente se tiver sem o escapamento, são explosões que acontecem dentro do motor e que faz ele movimentar. E outro motor, no final do século XVIII, XIX, que é desenvolvido, é o motor elétrico. Se com o motor, se a máquina a vapor causou uma revolução, o motor a combustão, o motor a explosão e o motor elétrico deram um boom na produção. Então, na virada do século XIX para o XX, as empresas aumentam muito a produção. Aquela máquina que tinha que andar em cima de trilho, porque era muito pesada, tinha que carregar um monte de carvão, um monte de água e tal, com o motor a explosão já usando combustível à base de petróleo, você podia equipar unidades autônomas, carros individuais, e sem a necessidade de ter trilho. Você andava por onde fosse. Qualquer estrada que passava o carro de boi antes, passava o carro. E no que tange à produção, essas máquinas muito mais ágeis passaram a ser usadas nas fábricas, nas empresas, para aumentar ainda mais a produção. Entramos no século XX e lá para 1914 tem a Primeira Guerra Mundial, até 17, e de 37 a 45 a Segunda Guerra Mundial. Por que as guerras mundiais foram importantes para a evolução industrial? Porque muito da tecnologia que hoje nós temos foram desenvolvidas durante a guerra. Vou dar um exemplo. O avião. O avião já tinha gente estudando há muito tempo. O Santos Dumont, em 1800 e alguma coisa, já tinha andado com 14 bis em volta da Torre Eiffel. Só que o avião não evoluía, por quê? Porque os inventores que queriam voar não tinham demonstrado a importância do avião para quem tinha o poder de mandar fazer. E ele não podia ser muito arrojado no desenvolvimento do avião, porque se ele fosse, ele morria, né? Que quem ia testar o avião dele? Ninguém, ele que testava. Então ele falava, vou voar. Vou voar, já se despedia da família e tal, porque se o avião caísse, ele morria, e aí acabou. Então, a evolução da aviação era bastante conturbada. Quando na Primeira Guerra Mundial, os países olharam e falaram, poxa vida, se a gente pudesse passar por cima dos inimigos e soltar uma bomba lá no quartel-general, lá do chefão, a gente ganhava a guerra. Tem alguma coisa que possa fazer isso? Ah, tem avião. Ah, mas voa? É, mais ou menos. Então chamou os cientistas, mandou para o laboratório e falou, vamos desenvolver o avião. Ah, mas tem que testar. Não, testar não é problema. Chamava um grupo de recruta lá, continência, você vai defender a pátria e tal. Você vai entrar nessa máquina aqui, vai correr nessa pista, vai puxar essa alavanca quando o ponteiro chegar aqui, vai levantar voo, passar por cima do inimigo. Quando você vê tal coisa embaixo, você solta esse presentinho para ele e volta. Imagina quanto jovem morreu até que o avião fosse uma realidade. Corria na pista, a hora que ia levantar voo, espatifava, morria o cara. Corria na pista, levantava voo, ficava 2 minutinhos em cima e caía. Faltava combustível. Ah, tem que ter tanque. Corria na pista, levantava, ficava um tempo, ia, atravessava, não chegava até o destino, caía no meio do caminho. Chegava até o destino, mas não conseguia voltar, caía no meio do caminho. Ia caindo. Só que esses 3 anos aí de guerra fizeram com que o avião, que era
o sonho de inventores passasse a ser uma realidade. No final da Primeira Guerra Mundial, o avião já era uma realidade. E foi desenvolvido durante a guerra. A energia nuclear, que aqui no Brasil a gente tem um puta preconceito. Ah, Angra, para que fazer energia nuclear? Papapá, papá. A energia nuclear é a energia mais barata do mundo. O Japão só é uma potência econômica. A França consegue competir, a Inglaterra, a Alemanha, porque eles produzem energia elétrica a partir de usina nuclear. Eles não têm recursos naturais, não têm rios como nós aqui, eles têm que produzir energia nuclear. Ah, mas ela é perigosa. É. Quantos acidentes você já ouviu falar? Chernobyl, 2, 3. Fora esses acidentes, quanto já se gerou de riqueza nos países que têm energia nuclear perto de qualquer outra energia? E mais, o Japão foi o único país que sofreu o impacto de 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. E o Japão é o país que mais tem usina nuclear no mundo. Essa tecnologia, que também os químicos já tinham estudado, já faziam experiências, só passou a ser realidade na Segunda Guerra Mundial. E foi decisivo para que o japonês parasse com a guerra, porque o americano falou, ó, se continuar, vai acontecer. Soltou 2 bombas, aí o japonês viu que o americano não estava brincando mesmo e acabou a guerra. Tá. 45 acaba a guerra. Toda aquela tecnologia que foi desenvolvida para ganhar a guerra está disponível agora para ser usado pelas empresas privadas, públicas, que produzem bens para uso geral. Carro, geladeira, fogão, tudo. Aí começa o ano dos anos 50 e nós iniciamos um período chamado de gigantismo americano. Por que gigantismo? Porque algumas empresas que se apossaram dessas tecnologias começaram a crescer e produzir muito, empresas gigantes, monstruosas, e, ao mesmo tempo, outras empresas que começaram a falir, sair do mercado. Então, o marketing surge como uma resposta para entender esse fenômeno. Vou interromper, vai cair e eu volto. É uma pergunta. Vocês querem fazer o intervalo às 8h40 ou já quer fazer agora às 8h30? 8h10 a gente volta, 8h20. 8h20 a gente volta. E daí a gente vai até 9, até 10h20. Mais ou menos. O que vocês acham? Não. Vou interromper e volto. Vou interromper e volto. Não vai chegar a consenso. Já volto.